Olá, venho falar-vos da manipulação do discurso quinhentista, textual e imagético. Para a abordagem dos discursos do século XVI sobre bem público, razão de Estado, virtude política, justiça e, naturalmente, seus antónimos, textos esses muito divulgados graças à imprensa, importa sempre confrontar autores de pensamento humanista cristão, como o teólogo e conselheiro de príncipes Erasmo de Roterdão e o jurista inglês Thomas More, o pensador florentino de técnica política mais laicizado Nicolau Maquiavel e também pareceres e disposições legislativas. Dado o tema escolhido, valorizaremos mais ainda autores que aliaram a divisas e a alegorias, descrições e comentários de como se podem representar certos conceitos políticos. São obras que aliam texto e gravura, cada vez com mais pertinência e cuidado em edições desde os anos 30 do século XVI até aos finais da centúria e inícios do século XVII, continuando posteriormente a ser amplamente divulgados. É o caso do livro de emblemas do jurista André Alciato, com as primeiras edições latinas na Alemanha, Augsburgo, depois em França, e com mais edições também bilíngues que procuravam, aliás com êxito, alcançar maior auditório. Trata-se de traduções francesas, espanholas e alemãs. A sua divulgação foi muito alargada. O segundo autor que iremos salientar, também italiano e ligado ao direito, é César Ripa, autor da Iconologia, obra para servir de guia a criadores artísticos, com as primeiras edições, ainda não ilustradas, mas introduzindo gravuras em crescendo a partir de 1603. Particularmente nas edições de Alciato, iremos destacar dois emblemas cujas gravuras se alteraram bastante em apenas algumas décadas. É disso que consta esta comunicação. O seu estudo no conjunto da composição do emblema, divisio, pictura e descriptio, permite-nos verificar, juntamente com descrições e comentários, uma manipulação da mensagem textual e imagética, graças naturalmente a diferentes editores, tradutores e gravadores, mas sobretudo às épocas diferentes de produção e ao público-alvo destas obras. Interessa interrogar-nos sobre a possibilidade de haver uma intencionalidade circunstancial. Iremos comentar, como primeiro exemplo dessa manipulação, o emblema Quod non capit Christus rapit fiscus. O que não leva Cristo arrebata-o o fisco. Trata-se de um emblema que analisámos demoradamente em estudo anterior a propósito de execução capital com confisco de bens em diversos contextos. Percorrendo várias edições desde 1531 até 1556, salientámos adaptações do texto e reconfigurações da gravura, procurando contextualizá-las. Utilizámos uma das primeiras edições latinas, a de 28 de fevereiro de 1531, do Emblematum Liber, Augsburgo, cujas gravuras são de Hans Schoflane, a partir do pintor Georg Breuer, comparando-a com uma edição bilingue de 1536 do Livre des Emblèmes, de Paris, traduzida para francês por Jean Lefebvre, secretário do cardeal de Giffry, adaptada e com gravuras provavelmente de Mercure Jolat. Em confronto com tais versões, estudámos o mesmo emblema na edição de 1549, traduzida em espanhol por Bernardino Daça, intitulada Los Emblemas de Alciato em Rimas Espanholas de Lyon, com gravura atribuída a Pierre Escris Ovaz, e ainda na edição latina de 1556, Emblematum Libri II, de Lyon, com gravura de Bernard Salomon e comentários de Sebastian Stockhammer, dito de Coimbra. Em 1531, como nas restantes edições, apresenta-se o rei com os seus símbolos, próprios de um rei digno de os usar, isto é, a coroa, significando para Erasmo de Roterdão o brilho de todas as suas virtudes heroicas, e o céptro, símbolo da justiça e da integridade. Na mão esquerda, depois na direita, espreme uma esponja que liberta abundante líquido.
O comentário que integra o emblema em 1531 invoca um rei que enche a esponja de umidade ao permitir que os ladrões se enriqueçam com ganhos ilícitos, para depois os pressionar recolhendo dividendos para a coroa. Trata-se, pois, de um governante com poder supremo, condicionado provavelmente apenas pelo que a Igreja exige aos cristãos. Não desvia o olhar do que lhe é devido, nem se isenta do papel de disciplinador social. Quando há fraude, impõe castigo. Se o roubo é contra o bem público, impõe o confisco de bens. Trata-se de uma edição latina, publicada numa cidade próspera da Alemanha, pelo que acessível a uma população crescente de homens e mulheres cultos, com repercussão em toda a Europa Ocidental. Sucedem-se em prelos franceses e edições latinas revistas pelo próprio autor. Embora mais trabalhada, a gravura de 1536, já utilizada desde 1534, editada em Paris e com tradução francesa de Jean Lefebvre, secretário do cardeal de Givry, mantém o tema fundamental. O cenário circundante, neste caso, é, porém, agora mais complexo, explicitando-se o espetáculo público que a aplicação da justiça régia acarreta. É vasta a multidão que assiste e provavelmente aclama. São visíveis os instrumentos com que se aplica a pena capital. Diríamos que esta gravura é bem mais pedagógica. Contextualizando a época e o espaço, saliente-se que corresponde à época de grande agitação em França, onde o rei altera a sua posição face a atos de indivíduos e da multidão por ele considerados crimes de lesa-majestade. Refirmo ao problema religioso que o rei politiza com consequências graves. Em 1534, o caso dos placards contra a missa católica, interpretados como atentado à fé do rei e, portanto, à sua dignidade, irão conduzir a uma onda de duras perseguições e execuções em toda a França, com castigos públicos e violências extremas. A obrigatoriedade de um juramento de lealdade ao rei e à sua fé leva às purgas em instituições administrativas e judiciais, à transferência de certos rigores contra heréticos antes do pelour da Inquisição para a alçada do Parlamento, Supremo Tribunal de Justiça. A intervenções que afetam círculos de intelectuais e de humanistas evangélicos mais ou menos próximos da corte, ocasionando incontornáveis exílios. Também em prelos franceses de Lyon se divulgará em anos sucessivos a obra de Alciato, numa versão mais literal do latim, e em 1549, com traduções, uma em espanhol, traduzida por Bernardino Daza, homem de leis em Espanha, acessível, pois, a um maior número de leitores e ouvintes nos domínios espanhóis e por efeitos diversos de circulação nos territórios portugueses. Outra francesa, traduzida pelo importante humanista Barthélemy Arnault. A mesma gravura, em obras impressas pelos mesmos editores, é atribuída a Vaz. Embora a descrição aponte sempre para a cobiça do rei em apreender fazendas mal ganhas dos seus súbditos, acentua-se na versão castelhana um certo estratagema do príncipe para aumentar os seus rendimentos. Devemos alertar, contudo, como aliás o fizemos em 2021, que a versão francesa ainda se torna mais explícita, através dos comentários de Arnault, sobre quem são os espoliados. Trata-se de oficiais da Fazenda Real, a quem os reis confiam a arrecadação de taxas e impostos e que se inebriam com as oportunidades do roubo contra o interesse público. O confisco de bens pelo governante seria não apenas o castigo para tamanho crime, como também o resultado de um tempo de espera e de estratégia política. O confisco é a favor da coroa, como se afirma, não beneficiando os indivíduos espoliados, mas sim o próprio Estado. É visível a crítica não só ao comportamento indigno dos oficiais régios, como de certa forma moral ao próprio rei, que durante algum tempo consente do roubo. Talvez que o apropriar-se plenamente deste suscite novas interpretações sobre o bem do Estado e do príncipe enquanto zelador do bem público. A edição latina que trazemos como quarto exemplo é também publicada em França, mas em 1556, e a gravura difere de outras edições, além de integrar uma dedicatória ao possível mecenas da edição, Dom João de Menezes de Sotomayor, da Casa dos Condes de Cantanhede, e comentários de Sebastião Stockhammer,
chegado a Portugal em 1547 como secretário de Fábio Arcas e convidado por Dom João III para lente da Universidade de Coimbra, onde aliás irá formar-se. À época era já cavaleiro da Casa Real. Já se conheceria bem Alciato nos meios aulícos, espanhóis e portugueses, muito antes destas edições. Daí, provavelmente, a crítica mais desenvolvida ao que se passaria na Península Ibérica não ter deixado de ser bem orientada e de ter fontes de informação fidedignas. Pretender-se-ia, na versão francesa, divulgar teorias políticas e disciplina social em França, mas também criticar uma má gestão dos bens e recursos pelo rei de Espanha, na altura o imperador da Alemanha, Carlos V, senhor dos Países Baixos, com quem haveria múltiplas disputas. Queremos que a rivalidade entre a França e a Espanha possa estar a influenciar tradutores e comentadores. Por outro lado, as duas gravuras de 1556 colocam o rei num patamar com toda a evidência superior ao da multidão, de magistrados e de supliciados. Do lado do soberano encontra-se a coluna, símbolo da fortaleza do seu poder. Por outro lado, do ponto de vista interno, testemunhas há, no século XVI, em Portugal, que se referem à conduta amoral dos agentes da fazenda. Sobre isso testemunham os povos em cortes, nas primeiras décadas do século XVI, assim como um conselheiro do rei, de Dom João III, e seu vedor da fazenda, Dom António de Ataíde, conde da Castanheira, em 1553. Parece-nos, pois, importante realçar como teórico político o jurista André Alciato, e como o seu livro de emblemas foi amplamente divulgado com revisões, traduções e comentários como estes, aliás já posteriores à sua morte, e como pretendemos provar, marcados por circunstâncias espaciais e epocais. Se atendermos ao pensamento mais laicizado de Alciato e o compararmos com o de Nicolau Maquiavel, o príncipe, embora deva aparentar sempre ser compassivo, fiel, humano, íntegro e religioso, como diz Maquiavel no Príncipe, capítulo 18, e se ele, de facto, sempre que a sua autoridade não seja ameaçada, é um governante que não pode prescindir de ardis, de estratagemas, com vista ao bem público. Não se trata de um tirano, mas sim de uma autoridade ardilosa. É obrigado a dialogar com a inteligência, com as várias camadas dos seus súbditos, desde os grandes às camadas médias e até à multidão. Privilégios e estatutos o limitam, quantas vezes na prática. Contudo, o que prevalece é a manutenção da sua autoridade, virtude política vencendo a sorte ou fortuna que toma conta da metade das ações humanas, para que possa conduzir a res pública. O segundo emblema que pretendemos comentar, Ótimos civis, raramente se descreve na sua plena potencialidade, mas todavia tem tudo a ver com conceitos relacionados com a paz, o bem público, a pátria, o príncipe ou o tirano. Queremos tratar-se de um bom exemplo complementar ao que atrás analisamos e requerer uma contextualização muito próxima. Iremos utilizar 3 edições de épocas e espaços diferentes. A imagem em estudo foi retirada da edição de Alciato, Emblematum Libellus, latina, impressa em Paris em 1534, cuja composição foi revista pelo próprio autor em França. Não está presente nas primeiras edições de Alciato de Augsburgo, mas vai manter-se nas edições francesas até pelo menos 1542, de Paris. Embora seguindo um modelo clássico, os pormenores da imagem variam. Na edição de 1534, Chrétien Vechel, com a intervenção do próprio autor, e edições seguintes, note-se a multidão, como se tratasse de um só corpo, com unanimidade, acolhendo o herói que os libertou de tiranias externas e honrando-o com uma coroa de oliveira. O segundo exemplar é a tradução espanhola de 1549 por Bernardino Daza, intitulado Los emblemas de Alciato em rimas espanholas. Contém a mesma gravura que surgirá nos Prelos de Lyon em 1550. Sabe-se que a sua tradução é mais livre que as versões latinas e que utilizou uma edição que continha notas manuscritas pelo próprio Alciato. À semelhança das edições anteriores, o comentário refere a defesa da pátria, a coroação de Trasíbulo com uma coroa de oliveira, a ordem popular consentânea. A gravura de El Bueno Cidadano
coloca o herói com trajes militares, lança e espada, e os manifestantes com ramos de oliveira. Trata-se da máxima homenagem a um líder da democracia ateniense que vencera os tiranos. Para lá dos ramos de oliveira, se relacionarem diretamente com a deusa e patrona de Atenas, Pallas Ateneia, alia-se nos tratados de iconologia de César Ripa à representação da paz, da concórdia de Pace, 1644, da virtude, 1603, e da felicità, 1603. O terceiro exemplar selecionado é uma edição bilingue, latim e alemão, de 1567, com tradução para alemão de Jeremias Held. Analisando-se a gravura correspondente, nota-se que o homenageado, ao contrário dos contextos anteriormente analisados, encontra-se num plano superior e sentado numa ampla cadeira à maneira dos príncipes e magistrados, conforme a classificação de César Ripa a propósito de autorità. Empunha uma espada, enquanto os conterrâneos lhe prestam homenagem de forma submissa. A multidão desaparece da imagem, e em seu lugar, alguns indivíduos, quiçá representantes dos governados, parecem receber ordens, afirmando a sua lealdade perante uma autoridade soberana. Debrucemo-nos então, mais uma vez, sobre a mensagem veiculada em texto, na descriptio e nos comentários, e nas gravuras sobre o príncipe e o tirano, a paz, o bem público e a disciplina social. Como dissemos, nas concepções de André Alciato, há um julgamento negativo do tirano. Utilizando várias edições além da de Daça, tivemos a ocasião de comparar e valorizar o significado de emblemas como lo que nos leva a Cristo, lo arrebata el fisco, e um outro, la opulência del tirano, as miséria de los súbditos, reportando-se ao peso do fisco e quanto isso empobrece os cidadãos. Alude-se a formas autoritárias no controle social e na justiça, que o governante deve utilizar para purificar de tempos em tempos a tirania dos próprios agentes da fazenda. O facto de o príncipe, no primeiro exemplo, ser rigoroso perante ladrões da própria coroa, embora nada devolva ao povo dos bens confiscados, não o classifica como tirano. Na verdade, parece ser mais um justiceiro que atua em benefício do Estado. Por essa razão, já comparámos este emblema ao da Ragione di Stato de César Ripa. Também o governante ceifa as plantas mais altas que crescem em demasia, ameaçando o Estado, tendo por si a força e o direito. Alciato volta a referir-se ao tirano quando representa a República Liberata, isto é, a libertação do jugo de César, acontecimento divulgado em moedas cunhadas por Bruto, com a sua efígie de um lado e do outro com uma espada, com a qual se conseguiu a liberdade, e um barrete frígio, de que eram portadores em Roma os escravos libertos. Do governante espera-se uma autoridade benéfica para todos, através de uma orientação moldada pela clemência e a temperança, conjugando assim o apoio da comunidade. Daí emblemas como la clemência del príncipe, comparação com a organização do cortiço de abelhas, e del príncipe que procura la seguridade de seus súbditos, comparação com uma âncora firmada com rapidez e firmeza pelo delfim ou golfinho. Em todos estes emblemas, o bem público divulga-se como o objetivo do governante. Não admira, pois, que o herói que derrotou os tiranos e salvou a pátria seja, em ótimos civis, acolhido em grande festa por uma multidão uníssona em tempos de grandes manifestações públicas na Europa provocadas por circunstâncias políticas, religiosas ou económicas. Basta recordarmos, a título de exemplo, vivências socio-religiosas em França, ligas e revoltas na Alemanha, manifestações em Inglaterra, nessa década de 30 do século XVI. A meados de 500 subsiste a manifestação pública de homenagem ao herói, que traz a paz, embora os circundantes sejam em menor número, dando maior protagonismo ao indivíduo. Ramos de oliveira nos manifestantes e coroa de oliveira no herói acentuam o clima de paz a que se teria chegado. Estamos em época de grandes confrontos internos e externos no Império de Carlos V, com príncipes católicos e protestantes a lutar entre si, procurando estes últimos uma paridade com os primeiros na definição da fé nos seus territórios. Finalmente, a edição em alemão de 1567
acentua uma realidade bem diferente. A guerra parece evidenciar-se na gravura, sendo a paz por alcançar talvez ainda mais valiosa. Parece daí decorrer um posicionamento político reavaliado. O herói e o poder confundem-se. A homenagem passa por uma submissão à autoridade e esta afirma-se soberana e verdadeira defensora do bem público. O bom cidadão é o que resgata a paz para o bem geral ou é o próprio súbdito, obediente e leal ao seu governante? Concluindo, em discussões e discursos cuja ambivalência se destaca em comentários e gravuras transformadas ou adaptadas às circunstâncias vivenciais de cada época e espaço, valorizamos a mensagem atualizada. Tendo por fontes discursos ou histórias da antiguidade, os autores renascentistas introduzem mensagens críticas, ou fundamentalmente de ordem humana e laica, como se detecta em Alciato e em Maquiavel, entre outros, ou de ordem moral e cristã, como em Erasmo, diversos humanistas e seus correspondentes. A manipulação do discurso é, como procuramos provar, amplamente visível não apenas em comentários escritos, mas também nas representações pictóricas. Estas de diferentes criadores artísticos e integradas em edições com programas diferenciados, com escolha de revisores, tradutores e comentadores e, quiçá, com encomendadores próprios, permitem-nos uma viagem ao longo de décadas do século XVI, mostrando-nos a apropriação de símbolos e de cenários conforme o público-alvo e a reformulação de conceitos. Muito obrigada.